Bom dia, bom dia. Vamos então para mais um dia de reflexão da nossa novena. Hoje é o dia 31 de março, né? E a novena diz que, despertando, José fez como o anjo do Senhor como o anjo do Senhor lhe havia mandado, né? O que significa isso? Maria diz que logo depois que eles conversaram, né, sobre José voltou e eles se abraçaram e tudo, ele pediu perdão, como aconteceu ontem. José começou a contar para ela quais eram os planos dele. Bom dia, Cida. Quais eram os planos dele, né? Com relação ao que ele estava sentindo. Então a gente percebe aqui também José, né, trazendo aí para o ponto de vista psicológico, como José colocou a sua vulnerabilidade também em jogo aqui, né? Como os dois tinham muito essa coisa de autoempatia, né, de se olhar, que é um movimento da coerência, né? Então José começou a conversar com Maria dizendo o seguinte: meus planos inicialmente eram abandonar você, porque se eu te abandonasse, a culpa seria minha, né? E você não seria apedrejada, porque para o que você fez, para o que aconteceu, se eu não tivesse compreendido que isso era um plano de Deus, você seria apedrejada até a morte. Aí a gente para pensar do ponto de vista dele, né? Quais foram as razões que fizeram ele pensar isso? Quais foram as estratégias de José, né? Quais foram as questões emocionais que estavam envolvidas aqui com ele, né? Ele primeiro pensou, poxa, foi um choque, um baque, né? Poxa, como assim? Que história é essa? Né? Como é que eu posso lidar com isso? Mas de alguma maneira ele começou a pensar em situações em que ele pudesse sair do contexto sem provocar um dano maior para ela, né? Só que o que acabou acontecendo com ele? Isso era uma estratégia do pensamento dele, né? Para que ele pudesse se afastar daquilo que estava doendo, mas não, na verdade, se afastar daquilo que de fato ele queria. Ele não queria se afastar dela, mas ele queria se afastar daquela dor que ele estava sentindo, da incompreensão, de não entender, de ter sido traído, de porventura achar que foi traído, de achar que isso era muito para ele, né? Então ele começou a encontrar estratégias para se afastar da dor. E quando a gente olha muito para a dor, para se afastar da dor, muitas vezes a gente começa a usar essa estratégia para se afastar daquilo que realmente a gente quer, né? Então, o que foi necessário para ele, né? Como José, creio que tinha uma coerência e era um homem que buscava, né, muito Deus. O que acabou acontecendo? Deus falou com ele por meio do sonho, né? Como a gente falou ontem. E o sonho, como eu disse, remete ao nosso inconsciente, né? A tudo aquilo que é a nossa essência, a tudo aquilo que somos nós, que está guardado ali dentro, nossas dores, nossos traumas, tudo aquilo que nos motiva muitas vezes a nos comportar, né? Existe uma linha da psicologia que estuda muito essa questão do inconsciente, a psicanálise fala muito isso, né? E Deus habita nesse inconsciente. O inconsciente é aquilo que a gente ainda não acessa sobre nós mesmos. E é o lugar onde a gente reserva e guarda situações que a gente não tem condições de acessar no momento. Então Deus entra nesse movimento, porque ali Deus está nessa parte inacessível, né? Nós não conseguimos acessar tudo de Deus. É como se fosse a parte do nosso DNA divino que fica ali no nosso inconsciente, né? Coisas que nós não conseguimos ainda acessar, né? Somos esse universo, temos essa ligação com Deus, mas a gente ainda não consegue acessar completamente. Então Deus nos fala ali no inconsciente. Então quando a gente dorme, quando a gente descansa, quando a gente desapega, porque o dormir é desapegar-se, né? É desapegar-se dessa realidade do controle para poder entrar em contato com aquilo que é meu, que é essencialmente meu, que é o meu inconsciente. A gente acessa o inconsciente quando a gente dorme, quando a gente se desapega. E aí Deus então vem por meio dos sonhos. Quando a gente para pensar, tudo que faz com que a gente se desligue um pouco do barulho exterior, né, do estar atento excessivamente, do estar acordado, alerta, tudo que a gente faz para centrar um pouco mais, olhar para dentro um pouquinho mais, a gente tem esse contato com Deus. Então a oração faz muito isso com a gente, a meditação faz muito isso com a gente, né? E principalmente Deus fala conosco quando nós estamos conectados conosco, né? Quando a gente está nessa vibe de olhar para a gente, de estar centrado na coerência, é muito mais fácil a gente perceber essa comunicação. As nossas intuições, às vezes algumas revelações, dons que nós recebemos, né? A gente precisa estar desligado um pouco do barulho exterior para poder ouvir essa voz que é interior, que é inconsciente, que é interna,
que, como diz a medicina chinesa, é yin, é profunda, né? Então, o que acabou acontecendo com José? José dormiu, acabou tendo esse contato, né, com esse inconsciente. Deus veio por meio desse movimento do sonho, que é o momento em que ele se desligou de tudo, para conseguir acessar esse inconsciente e mostrar para ele, peraí, o que você de fato quer? Né? Porque dor você vai ter ao longo da vida. Mas o que você quer? Você vai abrir mão de algo que é importante para você para se livrar de uma dor? Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Escolhas equivocadas, porque na verdade não são escolhas, né? São uma necessidade de se livrar da dor, de se livrar daquela situação que eu não quero mais lidar, que eu acho que eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Então o dia de hoje nos faz esse convite do silenciar-se, do buscar dentro de si aquilo que de fato é importante para mim, o que eu quero. Se eu quero me livrar do que dói, ou se de fato, né, essa é a minha escolha, realmente isso não faz sentido nenhum para mim, eu não quero mais realmente. Então, nesse momento que o anjo aparece para José, ele foi capaz de discernir, né, que em sonho, ele foi capaz de parar, pensar, silenciar, orar e discernir. Não, eu não quero me livrar de Maria, eu quero me livrar dessa dor. Mas o que Deus me disse, né, é que essa é a minha missão, é que ela é importante para mim e que dor eu vou ter ao longo da vida. Então, eu quero ficar com aquilo que é importante para mim. Então, eu acho que hoje essa é a reflexão do dia. Quantas vezes a gente tem que parar para silenciar, para escutar o que de fato é importante para nós, para manter a coerência, né? Olhar para mim, na minha autoempatia, o que eu necessito hoje, buscar dentro de mim, esperar que Deus revele, porque senão as nossas escolhas acabam sendo equivocadas. Para me livrar da dor, eu me livro daquilo que eu mais quero. É uma sabotagem. Então, a reflexão de hoje fica nesse sentido, né? E aí, o trechinho que vem falar é esse. Por vezes nos lamentamos das traições que recebemos, porém quase nunca rendemos graças pela fidelidade dos que nos amam. Né? Então, como é importante a gente fazer esse movimento de olhar para si, né? Olhar para essas situações da vida. A traição é uma dor, mas a minha escolha, né, é por aquilo que me fideliza, né? É pelo que Deus mostra para mim, é pela minha necessidade, meu caminho, meu propósito. Então é isso, fiquem com Deus. Uma abençoada Semana Santa para vocês e a gente se vê amanhã.